O assunto é aprendizagem bíblica como um processo contínuo. Veja que eu não estou falando primeiramente de ensino, estou falando de aprendizagem, que é o inverso. Ensino é quando a atividade parte do professor para o aluno. O pedido que eu recebi da casa foi preparar estudo sobre o processo inverso, o aluno em relação ao professor. E, num certo sentido, todos nós, porque o professor que deixa de aprender, ele daqui a pouco fica totalmente vazio. 2 Timóteo 3, versículo 14. Veja, é uma parte da leitura, mas gostaria que tivéssemos esse contato inicial agora à tarde, direto com a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Essa palavra quem, no original, está no plural. Em português não dá para traduzir, nós não temos a palavra quem no plural. Aqui no auditório deve ter muitos irmãos que são profissionais e professores de português. Nós não temos plural para a palavra quem. Certamente Camões é culpado disso, não sei. Nós não temos. É uma lástima, mas no original é plural isso aqui. Eu creio que isso desperta o seu interesse por esse versículo. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que ele aprendeu a palavra de Deus, não foi só através dele o apóstolo Paulo. Se eu não disser isso, você vai pensar que isso aqui se refere só a Paulo. Deixa eu fazer mais uma vez a leitura. Tu, querendo dizer, ele se dirigindo a Timóteo, que era seu filho na fé. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo e de que foste inteirado, sabendo de quem. Essa palavra quem, no original, é um plural. Então eu pergunto esta tarde aqui para despertar o seu interesse, homens e mulheres que estão me ouvindo, quem foram essas pessoas? Quais foram essas pessoas? A Bíblia não diz, além de Paulo, quem foi. Mas você está vendo que Timóteo aprendeu muito da parte de Deus, não foi só através de Paulo. E isso certamente vai acabar com muita desculpa sua e minha. De dizer, mas se fosse fulano de tal, fulana de tal, quem eram os outros professores daquela época? Lembra de Barnabé, que era também um grande senador, lembra também de Apolo, e podíamos lembrar de outros mais. E veja a humildade do apóstolo São Paulo. Tem gente que sabe, só porque sabe tanto assim, ele acha que já sabe o universo inteiro. O apóstolo Paulo humildemente disse, sabendo de quem, esse quem é um plural. Nós não sabemos quem foram os outros mestres. Nós é que pensamos, quais deles teriam sido? Teria sido Priscila, que era uma mulher também douta na Bíblia, Priscila. Seu marido não era tanto, mas ela era uma douta nas Escrituras. Teria sido Tíquico, que também foi um grande professor da época, Tíquico. E outros mais que a Bíblia menciona, sabendo de quem o tens aprendido. Ninguém sabe se aqui Paulo estava falando de sua mãe. A sua mãe foi uma mulher que criou Timóteo na fé. A sua avó, o pai não. Tudo indica que o pai de Timóteo certamente faleceu muito cedo, porque ele não aparece no cenário. Aparece sua mãe e sua avó. Não sei, a Bíblia diz de quem o tens aprendido. Então louvemos a Deus esta tarde por aqueles e aquelas que nos ensinaram a palavra de Deus. É uma das coisas que constantemente eu estou agradecendo a Deus, a Deus, a Deus. Sabendo de quem, eu pensei que citando isso pode despertar o seu interesse. Esse quem é um plural, que infelizmente na língua portuguesa não temos plural para quem. Temos plural para a palavra qual, quais, mas quem não temos a palavra quens. E aí alguém tem que explicar isso. A minha pergunta é, quais foram essas pessoas abençoadas?
que nutriram Timóteo na fé. O final do versículo diz: sabendo de quem o tens aprendido, não é ouvido. Tem muita gente que ouve, mas não aprende. Você sabe que na igreja há irmãos e irmãs que, por razões que só Deus sabe, às vezes é frieza na fé, às vezes é imaturidade espiritual. Não toda igreja tem. Eu sou pastor de igreja e convivo com ovelhas que ouve, mas não aprende. Não, aqui o apóstolo disse: olha, Timóteo, tu aprendeste. Será que isso é verdade na sua vida e na minha? Que nós estamos sempre ouvindo, quem sabe, ouvindo. É claro, eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas não aprendemos. Porque o aprendizado não tem nada primeiro a ver com guardar na memória do intelecto. Não, o aprendizado, quando é aprendizado no sentido real, implica uma mudança de vida. Então, esse versículo eu estou lendo como parte da leitura que foi feita esta manhã. Então, meus queridos, o assunto deste seminário é a aprendizagem bíblica como um processo contínuo. Agora, antes de desenvolver o assunto e dar uma olhada na sua divisão, deixe-me adiantar um pensamento. O conhecimento bíblico não é o essencial. O essencial para o crente, para o obreiro, o essencial, prioritário, é depender da unção de Deus o tempo todo. De nada adianta você ter conhecimento fabuloso, o conhecimento não vai resolver, não vai fazer a obra de Deus. Não me entenda mal. Eu estou dizendo a unção do Espírito seguida de conhecimento, mas não o contrário. Então a palavra da advertência não custa nada. Nem eu quero também desestimular você a aprender. Não, corra, aprenda, curse, estude, sabendo que o prioritário sempre é andar com Deus, é comunhão íntima com Deus, é renovação espiritual, é unção divina contínua. Sem isso, você vai se cansar do dia para a noite e morrer antes de tempo. Lembre-se que uma gota de unção divina na tua vida e na minha pode fazer o que você levará 10 anos trabalhando. Agora, é claro, é preciso que o conhecimento esteja vinculado à unção, senão o crente vai para os extremos. Vocês já viram que o movimento pentecostal, desde o seu princípio, tem tido problemas de extremos. E não pense que eu estou criticando. Você conhece a Epístola aos Coríntios? Lembra da igreja de Corinto, uma igreja pentecostal? Se a sua igreja, meu irmão, se a minha igreja acha que é pentecostal, ela não é menos, ela não é mais do que Corinto. Corinto era uma igreja onde os dons do Espírito Santo superabundavam. E outra coisa, o poder descia. Você já leu 1 Coríntios 14, o capítulo todo? Era algo celestial, extraordinário. Entretanto, a igreja enfrentava problema de divisões, problema de cobiça, de inveja, problema de facções, problema de pecado secreto. E o apóstolo Paulo diz que em pleno culto, alguém se levantava e dizia: Jesus Cristo é maldito. Isso é culto, isso é uma sessão espírita, isso não é culto. Já pensou num culto alguém se levantar e dizer: Jesus Cristo é maldito? Deus nos guarde. Ele disse que acontecia isso lá em Corinto, está lá no capítulo 12. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Todo poder sem controle é desastroso. Todo poder sem controle é desastroso. Vamos buscar poder até não caber, mas tendo ao lado do poder esse assunto deste seminário: aprendizagem da Bíblia, conhecimento bíblico. Agora, conhecimento sem poder resulta praticamente em nada. Essa advertência pode ser útil, mas eu espero que isso não desmotive ninguém. Mas lembremos, prioritário é a unção de Deus.
Prosseguindo, os irmãos lembram que uma vez Jesus disse: conhecereis a verdade e o conhecimento vos salvará? Veja, ninguém protestou e eu falei errado. Era para vocês se levantarem e bater o pé, está errado. Eu não ia ficar chateado não. Veja como foi que eu disse: conhecereis a verdade e o conhecimento vos libertará. Mas vocês não protestaram coisa nenhuma. Era para ficar de pé e protestar que está errado. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade. Então o conhecimento não liberta. É tanto que na igreja tem muita gente que conhecimento não falta, mas a vida é toda atrapalhada. Então não é o conhecimento, é a verdade é Cristo. Agora também, verdade sem conhecimento não faz sentido. O propósito de Deus. Bom, vamos ver o resumo do assunto. Então ficaram 5 pontos. O primeiro: fatores de progresso no conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, no que depender de você e de mim. O que é que eu devo buscar e ter para que esse conhecimento aumente cada dia em minha vida? Fatores de progresso, você já viu que é do lado humano. 2, campos prioritários de conhecimento bíblico. Quais são as áreas, os campos prioritários? Porque se fosse citar os campos todos, nenhum congresso de um mês daria conta. Não, campos prioritários de conhecimento bíblico. O terceiro ponto: métodos de estudo da Bíblia. Eu coloquei aqui os métodos que são os mais comuns para o pregador, o professor, o pastor, enfim, trabalhar. O quarto ponto: a igreja e os objetivos permanentes da educação cristã. Permanentes. Não vá se comparar com os objetivos da escola dominical. Você já viu que cada trimestre da escola dominical, seja de criança, de adolescente ou adulto, tem um objetivo para aquele trimestre. É verdade que, num certo sentido, são permanentes. Não, aqui eu não estou tratando de objetivos mensais, objetivos semanais, objetivos permanentes. Então, eu estou falando bem lento, para você não confundir com objetivos provisórios, que não deixam de ser legítimos, mas objetivos permanentes. E veja o quinto ponto, que é a leitura anual da Bíblia. Porque a leitura anual da Bíblia deve ser e é a alavanca que leva o aluno para o estudo. Estudar sem ler a Bíblia é incoerente, mas uma boa leitura, abençoada por Deus, tem despertado muita gente para concluir que leitura não basta. Leitura significa passar uma vista de olhos, como quem lê um livro qualquer, como quem lê um jornal. Estudar não. Estudar requer organização. Estudar requer ferramenta de estudo. Estudar requer métodos. Se alguém esta tarde me diz: irmão Gilberto, eu sou um estudante da Bíblia, e se eu perguntar: que métodos o irmão usa? Métodos? E a gente fica sem jeito de saber que tipo de estudo é esse. Então são 5 pontos. Vamos então para o primeiro. O propósito de Deus para o crente é que este que já conhece a verdade divina para a sua salvação, prossiga fiel e assiduamente para o alvo da obtenção de um amplo conhecimento dela, a palavra de Deus. Eu coloquei Provérbios 9:9 e 2 Timóteo 2:4. Vamos rapidamente, pelo menos, fazer a leitura bíblica. Provérbios 9:9 é um texto muito apreciado por escolas bíblicas, seminários e etc., reuniões de obreiros, de modo que é praticamente uma tradição que a igreja tem de utilizar esse texto como tema, e maravilhoso. 9:9, dá instrução ao sábio. Então, se uma pessoa é sábia, para que mais instrução? Mas é o que Deus diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo,
e ele crescerá em entendimento. Nós não vamos aqui agora parar para pequena abordagem, por causa do tempo, mas é uma riqueza esse versículo. Ele fornece campo para longas meditações. 2 Timóteo 2 e versículo 4. O irmão sabe que a Bíblia ela é tão miraculosa, a Bíblia é tão gloriosa, que basta a simples leitura para nos abençoar. A simples leitura. 2 Timóteo 2,4, eu estou sugerindo que quem tiver Almeida revisada, atualizada, a tradução lá está mais fiel. Mas se você tiver a corrigida, que é a que eu estou usando, tanto faz. 2 Timóteo 2 e 4, e se você tiver atualizada, você vai sorrir. 2 e 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas também, Deus nunca tensionou fazer das Santas Escrituras um livro de conteúdo inacessível ao crente. Mas, por outro lado, há fatores e requisitos os quais o crente deve satisfazer para adquirir um amplo e profundo conhecimento do livro divino. Eu disse isso há pouco na abertura. Ou seja, do nosso lado, do lado humano, há requisitos, há exigências que nós precisamos, com sabedoria, atender para que Deus tenha condições de operar em nossa vida. A aprendizagem bíblica, como um processo contínuo da vida do crente, visa o seu amadurecimento espiritual, conforme Efésios 4, de 14 a 16. Você está vendo que é uma passagem longa, rica, eu não vou ler. Isso toma algum tempo, porque há lugares que, numa hora dessa, não basta ler, é preciso pelo menos uma abordagem menos sucinta. Mas não se esqueça que essa passagem de Efésios 4 é uma riqueza. Eu tomei apenas os versículos 14 a 16, e trata disso, que para um crente amadurecer espiritualmente e desenvolver-se, ele terá que, do lado dele, cumprir certos requisitos. Vejamos alguns desses fatores de progresso no conhecimento do Santo Livro de Deus. Senão alguém dirá, por que é que fulano de tal, por que é que o evangelista Billy Graham, não sei quem, F.B. Meyer, e não sei quem mais, ele tornou-se a pessoa que é. Pergunta a ele, ou a ela, como é que chegou àquele ponto? Foram horas e centenas de horas, e dias, e anos, e meses, orando, jejuando, buscando, compilando, anotando, enfim, buscando a Deus, pedindo iluminação, enfim. Ou seja, o conhecimento bíblico não acontece na vida do crente como se fosse uma explosão, um estouro. Não. Há do lado humano pré-requisitos. É isso que eu estou colocando aqui. Eu suponho, quando fui convidado para esse assunto, que muitos irmãos saíram daqui do congresso com isso aqui em mente e, quem sabe, vão se desenvolver ainda mais. Essa mesma matéria eu coloquei no manual da escola dominical, não como está aqui. Quem conhece o manual há de se lembrar, mas aqui não é exatamente cópia, é apenas parte do material. Quais são esses fatores? Letra A operação livre e desimpedida do Espírito Santo na vida do crente. Observe que eu coloquei várias referências. Quando você for fazer o seu estudo individual, leia essas referências. E você vai ver que eu amarrei, que eu compilei, que eu organizei meu raciocínio baseado na palavra de Deus. A operação livre e desimpedida do Espírito Santo na vida do crente. E o Espírito Santo, na vida de muitos crentes, ele fica impedido de agir, devido tanto à rebeldia, devido o crente menosprezar o Espírito Santo, desprezar o Espírito Santo, desprezar. Ele acha que o batismo com o Espírito Santo tanto faz como tanto fez e perde a bênção. Enfim, menosprezar, desprezar, resistir, entristecer o Espírito Santo. Ele fica simplesmente inibido para agir. O Espírito Santo é muito sensível. E lembre-se que na igreja que eu digo, a igreja de Deus, hoje a palavra igreja está tão deturpada, que se eu não acrescentar um epíteto,
Você não sabe o que é que eu estou dizendo. Já houve tempo que, quando se dizia igreja entre nós evangélicos, nós saberíamos logo que significa um conjunto de homens e mulheres remidos pelo sangue de Cristo, novas criaturas, nascidos de novo e que esperam a volta de Jesus. Hoje não. Eu viajava há algum tempo aqui pelo interior do Brasil e eu participei de uma cena que não esqueci até hoje. Eu estava viajando no interior do Brasil para pegar um voo em Brasília e tive que sair daquela cidade de madrugada. Era 3 e pouco da manhã, era uma distância longa, mas quando nos aproximamos mais ou menos de uns 170 quilômetros de Brasília, o pastor que dirigiu o carro para mim disse: irmão Gilberto, o irmão gosta de documentar as coisas, há uma igreja aqui próximo daqui que talvez fosse o seu interesse ver. Que igreja é, irmão? Ele disse: bom, eu vou deixar a surpresa. E aquilo foi até bom, porque evitou da gente ficar com sonolência, eu e ele, era madrugada. Bom, eu disse: mas isso não vai comprometer a hora do aeroporto? Ele disse: não, nós vamos apenas perder uns 8 quilômetros. Conferimos os relógios e daria para chegar a Brasília sem problema. Bom, veja a minha surpresa. O sol estava raiando e eu até tirei os óculos para ver direitinho. Eu coloquei os óculos porque eu praticamente não estava crendo no que estava vendo. E veja a minha surpresa quando saí fora do carro com ele, o sol já estava de fora e lá em cima um prédio de alvenaria, meus irmãos, não era nada de barraco não, é coisa feita por engenheiro. Lá estava a placa dizendo Igreja Evangélica Pentecostal. Foi isso que me deu repúdio, usar o nome sagrado pentecostal. Igreja Evangélica Pentecostal Poleiro dos Anjos. Poleiro, você sabe o que é poleiro? Lugar onde as galinhas sujam, lugar onde as galinhas dormem. Você está vendo, quer dizer, brincar com coisa séria significa que deve ser mais um maníaco fora do manicômio, mais um louco solto nas ruas. E hoje tem dado obreiros por aí afora com esse nome de obreiro, fazendo esse tipo de coisa. Igreja evangélica, e veja que vergonha, pentecostal. Eu digo isso porque certamente aqui no auditório esta tarde, quem sabe se a maior parte dos irmãos aqui não são do movimento pentecostal, e é uma vergonha. Igreja Evangélica Pentecostal Poleiro. Eu saí dali com a ideia repulsiva, repugnante. Então estou dizendo aqui que a operação livre e desimpedida do Espírito Santo da minha vida é uma porta aberta para o Espírito Santo ministrar conhecimento. Isso é real em sua vida e na minha? Ou nós estamos então resistindo à palavra, resistindo à doutrina, resistindo aos impulsos do Espírito Santo, e sabemos que a coisa é contra a sua vontade, mas fazemos, a Bíblia chama isso de tentar a Deus, que muita gente acha difícil de entender o que é tentar. Tentar a Deus significa provocá-lo. Imagine que horror, provocar a Deus, como quem diz, eu vou pecar até ver onde Deus suporta. Meu irmão, isso é ultra perigoso e pode terminar num desastre espiritual violento. Pode acontecer da pessoa se tornar uma pessoa réproba quanto à fé. Então, esse é um dos fatores do Espírito Santo me comunicar conhecimento e sabedoria, ele ter liberdade ampla em nossa vida. Letra B, não esqueça das referências que eu coloquei. Para ler a referência, você está vendo que é o tipo de leitura que eu teria que fazer uma abordagem, e o tempo vai embora. Letra B, outro fator, o crescimento do crente em maturidade e espiritualidade. As duas coisas que você está vendo que parece que são sinônimas, e até certo ponto há qualquer coisa de sinonímia, mas não são exatamente a mesma coisa. Crescimento, você já viu que, aliás, maturidade é justamente a pessoa deixar as coisas de infância, como o apóstolo Paulo disse uma certa vez, que quando ele era menino, ele falava como menino, agia como menino, procedia como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É claro que ele está falando ali no sentido espiritual,
Você está vendo que o apóstolo Paulo, que pela graça de Deus, foi um gigante espiritual. Um homem que Deus usou de maneira poderosa e teve uma estatura espiritual extraordinária. Mas você está vendo que ele teve uma fase na vida dele, uma fase de infantilidade. Ele disse, quando era menino, mas Deus abençoou que ele se desenvolveu. Agora, eu falo também de espiritualidade. O que eu chamo aqui de espiritualidade, não se esqueça, é o crente continuamente ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Espiritualidade que eu chamo aqui é derivado de Espírito Santo, porque às vezes nós achamos que espiritualidade é somente a pessoa gritar muito e pular muito e etc. Por favor, não pense que eu estou zombando, eu estou apenas citando o fato. E quando vai testemunhar, testemunha com muita alegria e com muito gozo, tudo bem. E quantas vezes a gente diz, oh, mas aquela moça, aquele menino, aquele homem é bastante espiritual. Meu irmão, quando a Bíblia fala em espiritual, como diz lá em Gálatas 6, vós que sois espirituais, lembre-se que ao pé da letra ela dizendo, vós que sois cheios do Espírito Santo. Então, crescimento do crente em maturidade e espiritualidade é outro requisito para ele comunicar-nos mais conhecimento e sabedoria. E coloquei referências. Veja o terceiro caso. Ou seja, fatores de progresso do crente no conhecimento das Escrituras. Porque muita gente pensa que o conhecimento das Escrituras é uma coisa automática, ou seja, a pessoa acordou, dormiu, quando acordou, disse, olha, acordei sabendo tudo. É claro que isso é conto de fadas, é igual a história da lâmpada de Aladim, ou das 1001 noites, não tem nada a ver com a verdade, é ficção. Letra C, a oração constante do crente por conhecimento da Bíblia. E eu coloquei referências, e como eu acho que é uma ingratidão com a Bíblia, deixar de ler pelo menos uma referência, eu vou ler, pelo menos uma, mas a oração constante. Então, meu irmão, você que é professor de escola dominical, lida com a escola dominical, ou outra área de ensino da igreja, o congresso é voltado para a escola dominical, porque é congresso de escola, mas é claro que nós estamos dirigindo a todos os homens e mulheres aqui que têm vínculos com o ensino da doutrina, o ensino da palavra na casa de Deus. A oração constante, porque um crente dessa maneira, ele pode ser tentado a dizer, bom, Deus já tenho, pela graça de Deus, algum conhecimento, não é preciso tanta oração, não é preciso tanta vigília, não é preciso tanto jejum, é preciso sim, porque orar significa você depender de Deus. E os irmãos já notou que orar no sentido que eu estou dizendo não é fácil? Orar no sentido habitual, orar quando a pessoa acorda, orar quando a pessoa vai dormir, orar na hora da refeição, orar quando vai viajar. Você já viu que é um tipo de oração que a gente sabe até de cor. Não, eu não estou falando desse tipo de oração, que é valiosa sim, mas oração, daquela oração que é criada, produzida, gerada pelo Espírito Santo dentro de nós. É Ele que conhece nossas necessidades. A Bíblia diz que é Ele que intercede dentro de nós perante o Pai. E um crente, no que tange a conhecimento, orar sempre, para Deus dar mais conhecimento. Então, vamos tomar pelo menos uma referência. Salmo 119, que os irmãos sabem que o salmo todo é uma elegia, o salmo todo é um cântico, é uma súplica a Deus em forma elégica. E vamos ver, Salmo 119, os irmãos já viram o número de referências que eu coloquei? Quando puder, dê uma olhada nisso. Então eu pergunto, é de admirar nos salmos Davi demonstrar tanto conhecimento bíblico? Você já viu que os salmos, uma grande parte deles são de autoria de Davi? E você já viu que nos salmos de Davi há riquezas doutrinárias, profecias que se cumpriram estão se cumprindo, enfim, algo maravilhoso. Quem sabe, devido tanta oração. Vamos tomar o versículo 33, Salmo 119,
eu escolhi aqui, marquei nas minhas notas, só o 33, devido exiguidade de tempo. Sobre a oração, é um requisito, é um fator extraordinário. Então, ore sempre para Deus multiplicar e ampliar e aumentar o seu conhecimento, o meu conhecimento da palavra de Deus. 119, versículo 33. O 33 diz assim: ensina-me, ó Senhor. Irmão, está vendo que é uma oração? Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. O irmão lembra que no Salmo 119, o salmista se refere à Bíblia sobre vários nomes, cada nome mais sugestivo, e um deles é estatutos, querendo dizer leis divinas, lei do Senhor, mostrando que Deus é o supremo legislador e que a Bíblia é a sua santa lei. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, guardá-lo-ei até o fim. É uma oração. Quando é que nós vamos ter isso novamente na igreja? Hinos em forma de oração. Na harpa cristã, nós temos alguns, não são muitos. Mas os irmãos já viram que nos cânticos modernos não entra quase que hino nenhum em forma de oração? Então, se você que está me ouvindo é músico, é cantor, é compositor, pense nisso e peça graça a Deus. Aqui está um hino da Bíblia, o Salmo 119, e grande parte dele está em forma de oração. Outro fator, o ministério de ensino dos mestres bíblicos. Os irmãos estão vendo que às vezes eu pareço redundante, mas essa redundância é a propósito, é apenas para enfatizar. Mas mestres bíblicos, nós estamos num ambiente como esse evangélico, sim, eu acho que isso ajuda a pessoa a entender que eu me refiro a mestres na casa de Deus, levantados por Deus, chamados por Deus, ungidos por Deus para o ministério de ensino. O ministério de ensino dos mestres bíblicos. Deus tem levantado, desde o Antigo Testamento, homens e mulheres. Do Antigo Testamento era a tribo de Levi, principalmente a tribo de Levi, mas no Novo Testamento não há diferença. Deus levanta homens e mulheres para escrever, para meditar, para ensinar, enfim. Se são pessoas chamadas por Deus, se não são aventureiros, explorador de igreja, que agora não fala, agora acontece muito isso, gente não tem o que fazer, dizendo que vive pela fé, fica explorando a credulidade pública, a ingenuidade dos irmãos e levando dinheiro das igrejas. É preciso tomar cuidado com essa gente. Mas se é homens e mulheres de Deus, capacitados por Deus, ungidos por Deus, pode ser uma pessoa itinerante. Os irmãos se lembram dos homens do Novo Testamento, como eles, boa parte do tempo era itinerância? Modesta à parte, no meu caso, boa parte do trabalho que Deus me deu para fazer até agora é itinerância. Não é porque eu queira, eu faço com prazer, eu não sei até quando, mas eu tenho dito para minha esposa que enquanto Deus quiser, eu continuarei. Boa parte do trabalho que eu faço para Deus é itinerância, e não é costume, é Deus. Inclusive, uma das coisas que eu aceitei com Deus foi: Deus, eu nunca farei divulgação, e eu também nunca farei pedido. Com isso, meu irmão, não estou dizendo que você não faça, não estou dizendo eu. E eu lhe peço para você não copiar o meu modelo. É eu com Deus, eu e Ele. Senhor, eu nunca pedirei para fazer trabalho nenhum. Segundo, eu nunca divulgarei. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que está errado, estou dizendo no meu caso. E cada vez continua chegando. Então, é a mão de Deus. A qualquer momento Deus pode parar, mas contanto que seja pela soberana vontade dEle. O ministério de ensino de mestres bíblicos. Então, você podendo, frequente seminários, simpósios, eventos, congressos. Agora, um conselho amigo: veja quem é que está realizando, veja quem são os ministrantes, não custa nada, um pouco de cautela. Eu coloquei referências bíblicas para quem quiser estudar, que é bíblico. Deus levanta, não é somente
pregadores, evangelistas. Evangelista que eu digo, meu irmão, não é título. Eu estou falando aqui, não é de credencial. Eu estou dizendo evangelista com o dom divino, comunicado pelo Espírito Santo. Deus levanta também mestres para ensinar com graça, com unção. E isso não impede que durante o ensino Jesus salve e cure. Se há alguém aqui entre nós esta tarde que tem enfermidade, confie no Senhor. A palavra de Deus é poderosa para efetuar a cura, não é somente no momento evangelístico, mas no momento do ensino, ela é do mesmo jeito poderosa. Jesus estava certa vez em Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele estava ensinando, é a Bíblia que diz, ele estava ensinando, mas logo diz, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E de fato, aquele homem foi curado. Creia nisto esta tarde. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes. E mesmo durante o ensino, o salmista Davi disse no Salmo, se eu não me engano, é o 51, ele disse: ensinarei a tua palavra e os pecadores se converterão. Glória seja ao nome do Senhor. Letra E. Adquirir boas fontes de consulta e referência. E de fato, livros bons, de fonte insuspeita, de autores sadios, inspirados. Você sabe que é uma ferramenta de trabalho do professor da escola dominical. Você tem esse material? Deus usa homens e mulheres para escrever de maneira inspirada. Só Deus sabe a bênção que tem sido na minha vida. Essas fontes de consulta que Deus tem feito chegar às minhas mãos, eu creio que você pode dizer o mesmo. Adquira fonte de consulta de confiança, boas. Eu coloquei referências bíblicas. Eu cito também essa referência de 2 Timóteo 4. É pena que o tempo é tão escasso, mas quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda epístola, vocês sabem que ele estava à beira do, não tem uma palavra melhor, eu vou dizer martírio. Eu não gosto de usar essa palavra não, porque ela não se aplica bem aos santos, mas a língua portuguesa é fraca. Eu continuo dizendo martírio. Quando ele foi decapitado, inclusive os irmãos aqui que viajam muito pela Europa, quando você for a Roma da próxima vez, você não viaja sempre? Sempre. Perto de Roma, não chega a 17 quilômetros. Bom, calculando em milhas, dá menos de 17 quilômetros. Você vai encontrar as ruínas de uma cidade romana chamada Silvia. Lá está o local que a arqueologia e a história antiga registram como sendo o lugar aonde ele foi decapitado por ordem de Nero. Então vale a pena conhecer esses locais. Tudo isso pode servir muitas vezes para ilustrar um sermão, ilustrar uma fonte, pertinho de Roma. Boas fontes de consulta. Quando ele escreveu 2 Timóteo, ele estava próximo da morte. E você lembra que nessa referência que eu citei aqui, ele escrevendo a Timóteo, disse: Timóteo, quando tu vieres, traz os livros. Como é que você explica isso? Um homem à beira da morte, aguardando a qualquer hora seus dias terminarem, lembrando dos seus livros, principalmente os pergaminhos. Eu creio que isso é um despertamento para a gente valorizar e adquirir bons livros. É claro que quando se trata de livro, a Bíblia sai fora. A Bíblia é ímpar. A Bíblia é indispensável. Quando se trata de livros, a Bíblia não faz parte dessa categoria. A Bíblia é o livro do Senhor, único. Não, quando eu falo de livros aqui, é livros que não são a Bíblia Sagrada. Depressa vamos para a letra F. Ou seja, fatores de progresso no meu e no seu conhecimento da Bíblia. Por que estamos demorando tanto nesse ponto? Meu irmão, minha irmã, qual é a matéria-prima? Eu estou usando uma palavra técnica. A matéria-prima que a gente usa na escola dominical. O livro por excelência é a Bíblia. Não vai me dizer que é outra coisa. Não vai me dizer que você perde tempo
no ensino da palavra de Deus, com filosofias humanas ou coisa parecida. Não, deve ser a palavra de Deus. Como adquirir esse conhecimento? É claro que, além do crente ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter fatores em si. A letra F, ter bons conhecimentos do vernáculo. Vernáculo, como vocês sabem, significa a língua, a minha língua pátria, a língua que eu falo, a língua materna. No nosso caso, a língua portuguesa. Bons conhecimentos de português. Parece um absurdo eu dizer isso, porque nós nascemos no Brasil, mas muitas vezes nós não temos comando do idioma, e aí há problemas para o ouvinte, principalmente quando é um ouvinte culto e exigente. Eu entendo que o Senhor Jesus Cristo falava muito bem a sua língua materna, é o que deixam ver bem claro os evangelhos. Ter bons conhecimentos de vernáculo e, se possível, de originais. Se possível, de originais, aquele assunto que o pastor Claudionor mencionou ontem à noite, naquela plenária, quando ele mencionou não somente vernáculo, mas também o estudo dos originais. Deixa-me dar aqui apenas um pequeno exemplo deste particular. Bons conhecimentos de vernáculo, e se possível, não se esqueça que eu coloquei referências. Essas referências eu não quero alarmar ninguém, são difíceis, estou sendo franco. Essas referências eu escolhi a propósito. Eu creio que estou diante de uma multidão culta, mesmo assim eu continuo dizendo, essas referências escolhi a propósito. Requer da sua parte um exame cuidadoso, mas elas dão uma ideia de que no ensino da Escritura precisamos, se possível, bons conhecimentos de vernáculo e, se possível, de originais. Você quer abrir depressa em Gênesis 47, 31? É claro, se você está com a Bíblia. Se o irmão não está com a Bíblia, o jeito é ficar perto de alguém que tenha. Gênesis 47, 31. É uma experiência rápida, mas quem sabe se não pode ser útil. Gênesis 47, 31. É uma pena que não dá para ler o capítulo todo, mas é a história, irmão, da morte de Jacó. Jacó, aquele homem do Antigo Testamento, chegou o fim da sua vida, sua longa existência, 147 anos. Eu estou resumindo para você saber do que se trata. Veja o versículo 31. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel, ou seja, Jacó, o irmão sabe que ele tinha 2 nomes, o nome dele era Jacó, mas Deus mudou para Israel, depois daquele encontro com Deus. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama, morreu assim, inclinou-se, chegou o momento da partida, e a Bíblia diz que quando ele faleceu, ele estava inclinado, talvez com as mãos, não sei, sobre a cabeceira da cama. Corra depressa agora para Hebreus 11, 21, a mesma passagem, Hebreus 11, 21, não se esqueça da primeira que eu li, aonde a Bíblia diz que quando ele partiu, ele estava inclinado, recurvado, sobre a cabeceira da cama. Veja Hebreus 11 e versículo 21, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Mas aqui tem uma incoerência. Alguém dirá, em Gênesis diz que ele faleceu inclinado sobre a cabeceira da cama. Aqui diz que foi encostado à ponta do seu bordão, do seu cajado. Então, você estude depois e você vai descobrir qual é a razão disso. A impressão que dá é que é um erro da Bíblia. Não. Procure depois com cuidado, só lhe peço que não faça isso agora. Controle-se, se você é controlado, controle-se. Eu tenho no meu catálogo em casa mais ou menos uns 400 casos desses da Bíblia. Durante esses anos de estudo, lidando com tradução da Bíblia,
Deus me ajudou a organizar uns 400 casos dessa natureza, que os ímpios gritam: a Bíblia é um livro sem confiança, está vendo? Diz uma coisa aqui, acolá diz outra. Nada. É justamente a luta do inimigo para desacreditar a palavra de Deus. A Bíblia, como disse o irmão Claudio ontem à noite, a Bíblia é inerrante, é infalível. Se na Bíblia houver dificuldade, a dificuldade é minha, a dificuldade é nossa, do lado humano. A letra G, um outro fator de progresso: ter bons conhecimentos de hermenêutica sagrada. Isso está incluído no pensamento anterior. Hermenêutica sagrada, os irmãos sabem que são os princípios de interpretação do texto. Não é princípio de leitura. Leitura tem a ver com exegese. É interpretação do texto. Não devemos confundir na Bíblia a leitura da Bíblia com a mensagem da Bíblia, o texto da Bíblia com a mensagem. O texto são as letras. É tanto que o evangelista perguntou para aquele homem que estava na carruagem: entende tu o que leis? Ali se trata do texto. Ora, se eu não entendo aquilo que eu estou lendo, como é que eu vou entender a mensagem? Porque a mensagem está no texto. Então, como eu digo, modéstia à parte, no manual da escola dominical, a Bíblia encerra duas grandes vertentes. A Bíblia é uma só, mas com duas grandes vertentes: o texto, ou seja, a linguagem, e a mensagem. A linguagem é escrita, a mensagem não. A mensagem está contida na linguagem. É o caso de exegese e hermenêutica. Letra H, vejamos outro fator: o estudante da Bíblia ser manso e humilde de espírito. É uma bênção. Ou seja, o estudante da Bíblia, quando é humilde de espírito, ou seja, não é humilde simplesmente por uma questão de etiqueta social, educação, não, eu estou dizendo humilde de espírito como uma virtude divina nele. É uma bênção para ele aprender. Quem é humilde aprende mais rápido e aprende depressa e aprende melhor. O orgulhoso tem dificuldade para aprender, mas o humilde é como um terreno macio, mole, que a chuva cai e penetra com facilidade. Eu coloquei referências para quem quiser ler. E um outro fator, a letra I: adoção de métodos de estudo da Bíblia. Eu citei isso na abertura do meu seminário. A adoção de métodos de estudo. Inclusive, uma parte desse assunto está mais na frente. Eu acredito que no seminário de amanhã eu pegue a segunda parte para dar uma olhada nos métodos, porque é fundamental para o professor da escola dominical, já que ele ministra a Bíblia de maneira desdobrada. Adoção de métodos, a começar pelo método sintético. Como começar o estudo da Bíblia por outro método? Não será por isso que muitos irmãos, por falta de orientação, enfrentam dificuldades? O método sintético você já viu, como eu digo aqui: estudar primeiro o conteúdo geral de cada livro, ou um assunto da Bíblia, e depois partir para os pormenores. Mas às vezes, por falta de maturidade, nós queremos fazer o inverso: estudar primeiro os detalhes, a análise, os detalhes. Mas o que é que a prática recomenda? No método sintético, primeiro ver o todo de perspectiva. É preciso paciência, e aí sim os pormenores ficam mais fáceis com o poder e a ajuda do Espírito Santo. Os campos prioritários, campos quer dizer áreas de estudo da Bíblia, que você e eu, como professores de escola dominical, precisamos caprichar: a bibliologia, doutrina. Letra C, teologia bíblica. Você está vendo que é um termo técnico. Alguém poderá dizer: mas toda teologia não é bíblica. Lembre-se que aqui é linguagem curricular, linguagem acadêmica. Letra D, ministério, é outra área. Letra E, evangelismo, missões e discipulado. Só que discipulado, nós estamos na igreja cometendo um pecado e uma falha. Jesus nunca mandou discipular, ele mandou fazer discípulo.
Jesus nunca mandou discipular. E você já viu como nós estamos perdendo tempo e não fazemos discípulos? E que a igreja em muitos lugares está diminuindo, em lugar de crescer? Pode ser essa uma das razões. Ele mandou fazer e não apenas discipular. A leitura anual da Bíblia, feita de maneira diuturna, ela prepara o aluno para o estudo da Bíblia. E aí não existe estudo anual, porque a Bíblia é sem fim. Mesmo o pastor mais culto, mais veterano, mais experiente, a mulher cristã mais sábia, mais experiente, mais veterana, todos nós, que queiramos ou não, somos sempre alunos. Nessa condição, nós poderemos estar abrindo caminho para um aprendizado maior, comunicado pelo Espírito Santo em nossas vidas. A aprendizagem bíblica como um processo contínuo, ontem, hoje, amanhã, até que Jesus volte. A aprendizagem bíblica, a aprendizagem da Bíblia, um processo contínuo. Ou seja, mesmo que você seja o maior expoente da Bíblia, aqui ou fora daqui, não importa. Que Deus nos conceda graça, humildade para sempre aprender, para ser uma bênção ainda maior. Como eu fiz ontem, eu vou ler também introdutoriamente um versículo da Bíblia. Se você está com o exemplar da Palavra de Deus, eu vou abrir em 2 Timóteo, não vou comentar, é apenas um contato direto com a Bíblia, já que o assunto é a aprendizagem bíblica como um processo contínuo. Eu acho que seria uma ingratidão para com a Bíblia não começar lendo pelo menos um versículo. 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo. A palavra epístola é muito interessante, irmão. Quando você puder, estude a origem dessa palavra, o étimo dela, vale a pena. Você sabe o que é o étimo? É a fonte original da palavra. De onde surgiu a palavra epístola? Que nós usamos em português a palavra carta, mas não chega nem perto do sentido. E então eu admiro a versão corrigida que continua usando a palavra epístola. E isso eu digo para despertar interesse, despertar atenção. 2 Timóteo, segunda epístola, capítulo 1. Versículo 12. E lembre-se que o tema, o assunto desse seminário é a aprendizagem da Bíblia como um processo contínuo. Ora, se é processo, só pode ser contínuo. Você sabe que processo é algo que vai se processando. 1:12. Por cuja causa padeço. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Antes de concluir a leitura, deixe-me fazer uma pausa aqui. Eu sei em quem, não é eu sei em que. É bom você dar uma olhada em sua Bíblia. Que nós estamos tão acostumados com esse versículo que não paramos para meditar. Veja, aqui não diz eu sei em que. Não será essa a razão do seu problema e do meu, quem sabe? É ficar crendo, primeiro em doutrina, primeiro em igreja. Não, aqui não é eu sei em que. Veja se é que. É quem, quer dizer, uma pessoa. Então o conhecimento bíblico não é altamente prioritário. Prioritária é a pessoa de Cristo. Será essa a razão da nossa dificuldade? De não entender certas coisas da Bíblia? É aceitar o texto, compreender o texto, livros, enfim, conhecimento, sabedoria. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que você não curse, não estude. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não diz eu sei em que. Pode olhar o texto. Eu sei em quem.
Ou seja, em primeiro lugar, a pessoa divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conhecimento dele, não é conhecimento acerca dele. A Bíblia fala conhecimento de Cristo. Provera Deus que houvesse tempo agora de tomar uns 3 versículos para ler essa expressão, conhecimento de Cristo. Não é conhecimento acerca de Cristo, é conhecimento de, e isso só é possível em comunhão com Ele. A pessoa todo dia, todo instante, em comunhão com Ele, pela oração, pelo louvor, pela submissão, pela adoração, enfim, Ele se revela. Você sabe que uma pessoa se revela a você se ela lhe amar. Por exemplo, quem é casado, qual é a pessoa que mais o conhece? O marido ou a esposa, os dois, devido à intimidade que eles têm. Duvido que aconteça isso com um estranho. E qual é a chave de tudo isso? O amor. Então a Bíblia nos diz, eu sei em que. Será essa a razão das suas dificuldades na parte de conhecimento? Mas cada teólogo, cada professor diz uma coisa. Eu vou no dicionário, explico uma coisa, vou no manual, diz outra. Eu acredito que esse problema diminua, minimize, se nós levarmos isto aqui a sério. Ou seja, meu primeiro interesse, meu primeiro cuidado é primeiro andar com Ele, junto a Ele, em comunhão com Ele, vivendo com Ele, consagração a Ele, obediência, submissão, renovação espiritual. A Bíblia não diz, eu sei em que. Em que significa um sistema, conhecimento, doutrinas inclusive. Então, não é primeiramente eu me aprofundar em doutrina. Veja, parece um absurdo o que eu estou dizendo, mas eu continuo dizendo baseado na Bíblia. Se a Bíblia dissesse, eu sei em que tenho crido, tudo bem, mas ela diz em quem. Então, trata-se primeiro de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, um relacionamento de vida. Como ele disse, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Se você tirar a casca de uma árvore, eu espero que você não faça isso, o Ibama vai lhe prender. Mas se você tirar a casca de uma árvore e essa árvore tiver galho, veja se tem separação entre o galho e o tronco. Não tem costura, não tem cicatriz. Ou seja, o ramo é parte do tronco. Existe isso espiritualmente entre nós e Cristo? Não há nenhuma linha divisória? Isto aí é conhecimento de Cristo e não apenas acerca de Cristo. Deixa eu terminar a leitura. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É um versículo introdutório sobre este assunto. Eu não quero, meu irmão, que você fique desmotivado em estudar, pesquisar, anotar, escrever, faça isso, mas lembre que isso aí não é o essencial. O essencial é, em primeiro lugar, um relacionamento profundo e total com Jesus Cristo, justamente jungido, atrelado ao conhecimento, porque conhecimento sem Deus é inoperante. É o terceiro ponto do seminário, métodos de estudo da Bíblia. Meus irmãos, quando eu digo métodos de estudo, eu estou também querendo dizer métodos de aprendizagem. Métodos de aprendizagem. O estudo bíblico sério, diuturno, profundo e eficaz, envolve certas condições de trabalho. Será que é isso que está dificultando o meu avanço na obtenção de conhecimento da palavra de Deus? Condições de trabalho. A sala onde eu estudo é barulhenta, o telefone toca a todo instante, crianças correm para lá e para cá. Como é que é o seu ambiente de estudo? Eu estou dizendo temporário. Isso influi, porque o lado divino, Deus faz de maneira maravilhosa. Os irmãos lembram daquela ocasião que os apóstolos realizaram uma pesca maravilhosa em alto mar? A Bíblia diz que era tanto peixe que eles colheram,
que o barco começava a dar sinais de afundamento e tiveram que pedir socorro para alguém pegar os peixes. Mas você se lembra do que Jesus disse antes? Fazei-vos ao alto mar, ponham-se no alto mar. E por que Jesus mesmo não fez isso por um milagre? Porque aquilo que é para você fazer, Deus não faz. Você lembra do caso de Lázaro, que estava morto há vários dias? E quando Jesus deu uma ordem, ele se levantou vivo, redivivo, vivo mesmo. Só que estava, a Bíblia diz, com o rosto ainda preso por aquele lenço, etc. E ele disse, desatai-o. Por que Jesus não desatou? Ele poderia, na hora que deu o brado, fazer tudo. O que é que ele está querendo dizer com isso? O que é para você fazer, é claro que Deus não fará. Deus não fará. Lembremos-nos disso. Eu estou dizendo aqui que o conhecimento, o estudo da Bíblia individual, ele requer, em primeiro lugar, condições de trabalho. Quem sabe se não é isso que está atrapalhando você? É verdade que um país como o Brasil, um país em desenvolvimento, você sabe que um dos problemas que temos é a moradia. São milhões e milhões de brasileiros que têm suas dificuldades, sei disso. Mas oremos a Deus para que tenhamos melhores condições de trabalho. Barulho, ruído, não sei o que, aquilo outro, todo mundo passando para lá e para cá. Como é que você pode se concentrar para estudar a Bíblia? Eu poderia citar outros exemplos, prosseguindo na leitura. Envolve também certos princípios práticos. Quais são esses princípios práticos? Antes do estudo bíblico, orar. Mas esse assunto eu já conheço. Orar. Mas esse assunto é simples. Orar. Orar, orar. Qual é outro princípio prático? Atitude mental. Qual é outro princípio prático? Eu me aproximar da Bíblia sem ideias preconcebidas. Ora, se eu vou estudar a Bíblia já com minhas ideias formadas, o que é que Deus pode acrescentar? Nada, eu já tenho minhas ideias. A chamada autoteologia. Os irmãos se recordam daquele caso que eu citei ontem, quando 2 discípulos viajavam para aquela cidade e Jesus se apresentou e eles não reconheceram. E a Bíblia diz, no final da história, que abriu-lhes o entendimento. Quem teria fechado? Uma coisa só pode ser aberta se estiver fechada. A Bíblia diz, Jesus abriu-lhes o entendimento para eles entenderem. Então, um dos princípios práticos é eu e você nos aproximar do assunto com a mente totalmente livre de ideias preconcebidas. Se eu vou para a Bíblia já com minhas ideias formadas, o que é que Deus vai acrescentar? Eu estou querendo dizer para Deus que eu não preciso dele? Não, eu devo me aproximar da Bíblia, além da oração, além da adoração a Deus, sem qualquer ideia minha preconcebida. Mas eu cito também nesse primeiro parágrafo uma terceira coisa, e também certas atitudes espirituais. Se a pessoa está revoltada, branca, a capa toda branca. Quando eu mostrei a Bíblia para ela, ela disse, o senhor não tem uma Bíblia de capa preta, não? Eu disse, não, mas eu estou dando de capa branca em consideração a você, porque branco é a cor da pureza. Ela disse nada. Aí, coitada, ela perdeu outra vez o controle e disse tudo o que era ela. Ela tinha descido ao submundo do crime. Crime que eu digo no sentido moral. Coitada, ela tinha descido ao submundo e cometido todo tipo de pecados conhecidos. Então, se o senhor tiver uma capa de... Eu não mereço uma Bíblia de capa branca. Eu mereço, eu digo, não, eu não acredito. Você é uma pessoa também, porque Jesus morreu, e Ele ama você como ama qualquer outro ser humano. E eu disse aquilo sempre orando em espírito. Ela voltou do degrau, entrou outra vez na sala, e eu preocupado com o relógio, por causa do aeroporto. E eu disse para ela... Então, enquanto eu não puder atendê-la, tome este livro aqui e pedi para ela ler a Epístola aos Filipenses, que num caso como esse é um livro extraordinário para quem está em crise. Filipenses, os irmãos sabem que é um livrinho pequeno, mas é uma maravilha do céu. Eu disse, é esse livro aqui. Eu julguei que o senhor ia dar uma receita, eu digo, não, é isso aqui. Valendo, isso eu disse para ela, olhando dentro dos olhos dela. Lê este livro, eu vou ficar orando por você e marcamos a consulta.
Bom, voltei de Belo Horizonte, eu estou encurtando, é uma história longa. Foi uma conferência na PUC. Os irmãos estão vendo como as coisas estão acontecendo. Antigamente eles convidavam pessoas não crentes, mas o desespero chegou ao ponto de convidar ministros do Evangelho. Graças a Deus por isso. Chegando o dia da consulta, ela veio contente, o semblante já mudado, e disse para mim, eu perguntei, você leu o livro que eu recomendei? Ela disse, li. Agora, o senhor não tem outro livro para me indicar? Eu digo, tenho, mas eu quero que você leia este aqui. Ela disse, li todo. E você fez como eu mandei, de lê-lo várias vezes? Li, mas eu gostei tanto que terminei lendo o outro. Eu digo, errou. Aí eu gritei com ela, errou. Porque eu estava usando de um princípio dela guardar e memorizar, porque o irmão sabe que a palavra de Deus é miraculosa. Ela disse, o livro, ele me cativou tanto que eu não suportei e leio. Eu digo, você errou. Errei como? Devia ler só aquele, mas aquele eu já conheço de memória, pois aí é que eu queria chegar dizendo comigo. E resultado, encurtando toda a história, ela se converteu depois. Poder da palavra de Deus. E vão ver como o livro é divino, o livro é um reflexo de fato do seu autor. Eu estou dizendo aqui, com oração, e muitas vezes, foi nisso aqui que eu me lembrei dela, quando ela disse, mas eu já li não sei quantas vezes, o livrinho é tamanho de nada, e eu então não resisti, li outros livros. Eu digo, errou, você devia ter lido só esse, mas eu já sei de qual. E eu lá dentro dizendo, mas era isso que eu queria, que ela aprendesse de qual livro, né? De Filipenses, e surtiu efeito. Então, o método sintético, você pratica, meu irmão, esse livro no estudo da Bíblia. Veja o segundo, o método chamado analítico. É o inverso do sintético. Então, não preciso praticamente explicar nada. Significa eu me deter primeiro com minúcias, detalhes. Estou dizendo aqui que é o estudo minucioso de capítulos, de versículos, de frase dentro do versículo. Há versículos que são um verdadeiro universo. Capítulos isolados, versículos isolados, frases dentro do próprio versículo, e veja só, e palavras isoladas da Bíblia. Palavras isoladas da Bíblia. Isto é o método analítico. Você tem praticado esse método. Imagine uma vida como de hoje, agitada, em que você tem que dar conta de muita coisa, mas orando a Deus é possível. Deus é poderoso, e eu não vou dizer que você tenha menos tempo do que eu, mas com graça, com sabedoria, Deus me concede a oportunidade de continuar estudando sua palavra. O estudante sempre apressado não progride aqui, e coloquei referências bíblicas. Então não se esqueça, o método sintético é bem diferente do analítico, é o inverso. Não se deve utilizar o método analítico sem primeiro trabalhar com o sintético. Já que não lemos a Bíblia até agora, a não ser aquele primeiro versículo, vamos ler pelo menos uma passagem. Os irmãos sabem que é praticamente um meio de ingratidão, e eu fico sem jeito mesmo de prosseguir. Se o campo não fosse Bíblia, tudo bem, mas tanto as minhas plenárias como os seminários são em torno da Bíblia. E imagine falar e não ler a Bíblia. Não devemos fazer isso. Vamos tomar Lucas 4:40 para ter um caso, uma ideia de método analítico. Note bem, irmão, não é um estudo do assunto. É apenas uma abordagem para dar uma ideia de método analítico. 4:40. Todo mundo sabe que é a cura que Jesus efetuou na sogra de Pedro, que a Bíblia não cita seu nome. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Imagine quando a Bíblia diz muita. Que febre tremenda não seria essa? E você lembra que o escritor desse livro era médico, São Lucas.
muita febre, e rogaram-lhe por ela. Rogaram, ninguém sabe quem foi. Se foram os netos, se é que ela tinha netos, ninguém sabe se foram as noras, se bem que tem nora que não gosta de sogra. E tem sogra que não gosta de nora, enfim. Será que foram os filhos? Será que foi o genro? Não sei. A Bíblia diz, rogaram-lhe. Mas eu vejo aqui uma grande lição espiritual. É que todo crente que é intercessor, não vá confundir intercessão com oração. Não deixa de ser oração, mas intercessão é o ministério da oração em que eu oro pelos outros. E eu fico de lado. Eu oro pelos outros, eu oro pela causa de Deus. Sim, mas eu não vou orar por mim. Deus levanta pessoas para orar por você, nem se preocupe. Se você colocar o seu coração, se é que Deus faz isso, porque é Deus que levanta esse ministério. Aqui deve ter irmãos que numa hora dessa estão batendo com a mão no peito lá dentro e dizendo, eu sou essa pessoa. O irmão já pensou quando um homem e uma mulher desses falecem, fica lacuna no exército do Senhor. É muita coisa que Deus nunca vai fazer se não houver intercessores. E nem me pergunto por quê, porque eu não sei explicar. É muita coisa que Deus jamais fará aqui na terra, se não houver intercessores. É um dos segredos de Deus. E Deus levanta na igreja homens e mulheres. Só que esses homens e mulheres, ninguém sabe quem são. Quando você escutar na igreja uma pessoa dizer, eu sou o intercessor, desconfie. Desconfie. Intercessor não gosta que diga nada dele. É tudo escondido, só Deus sabe. Você é esse tipo de pessoa? Se você é, tenha cuidado para não cair em fraqueza e dizer, eu passo a noite na vigília e a minha vida é orar e ninguém se lembra de mim. Deixe na mão do Senhor. Deixe com Ele. Mas o ministério da intercessão é algo extraordinário. Ai de mim, se Deus não levantasse intercessores para orar por mim, eu estaria talvez há muito tempo enterrado numa sepultura. Mas Deus tem intercessores que Ele usa para orar por mim e certamente por você. Um dia os livros serão abertos na presença de Deus e você vai saber. Você que diz, naquele acidente que houve, eu escapei porque eu sou o tal. Conversa. É que há intercessores orando que você nem sabe que é. Mas a pessoa que o irmão está dizendo não gosta de mim. O intercessor também ora pelos inimigos. Essa é que é a grande bênção. Quem tem o ministério da intercessão ora pelos inimigos. Quem foi aqui que intercedeu pela sogra de Pedro? Veja se eu não estou dentro da Bíblia. O intercessor não gosta de dizer que é. E quando alguém divulga, não, cala a boca, deixa isso comigo e com Deus. Olha aqui, rogaram-lhe, ninguém sabe quem foi. Então, se você tem, meu irmão, esse ministério, essa palavra pode ser útil para você, prossiga. Sim, mas se eu fico orando por todo mundo e eu me esqueço de mim, você pode se esquecer, mas Deus não esquece. E Ele cuida de você. Bom, voltando à leitura. O versículo diz, rogaram-lhe por ela, versículo 39, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Interessante essa palavra se inclinar. Se houvesse tempo, é que o meu tempo talvez já está terminando. Seria bom aqui ver, o texto original aqui é muito maravilhoso, diz que Jesus curvou-se até chegar o rosto dele perto do rosto dela. Era isso que você entendia do versículo? A Bíblia de Almeida diz inclinando-se. Inclinando-se pode ser assim, mas o texto como está no original é que Jesus é tão compassivo, é tão amoroso, enfim, que ele curvou-se até chegar pertinho dela. Eu não sei se é porque ela estava com muita febre e talvez estava delirando. Eu espero que você já não tenha enfrentado febre de 40, 41, 42, que arrasa com a pessoa. Ele inclinou-se para ela, diz aqui, e repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E agora vem o versículo 40, que é o que estou procurando, para dar uma ideia de análise. Veja o versículo 40.
E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Por que ao pôr do sol? Veja, alguém pode pegar o texto e julgar que esta frase é uma frase extra, caiu de paraquedas. Nunca diga isso. Só na síntese, duvido que você descubra. Mas se você for fazer análise, por que é que a Bíblia diz, e ao pôr do sol? Por que é que não trouxeram esses enfermos antes? Gente, o dia todo, o dia claro, era hora de trazer as camas com os enfermos. Não, só ao pôr do sol. Por quê? Estude isso para você descobrir. É análise. E leva tempo. Leva tempo. Por favor, não tente dar resposta aqui não, que você não vai conseguir. Mesmo com todo respeito por você e sua cultura bíblica. Leva análise do texto. Por que só ao pôr do sol levar os enfermos? Voltemos às notas. Em que consiste o método indutivo? Aqui deve ter irmãos que estudam filosofia. Não vá misturar indução com a filosofia. Eu estou trazendo o assunto para o campo da bibliologia. Há uma certa semelhança. Eu digo isso porque aqui deve ter irmãos que são formados em filosofia. Ah, já sei o que é método indutivo. Não é bem o que a filosofia ensina, não. A filosofia é ciência humana. Em que consiste o indutivo? É você ler uma passagem da Bíblia, doutrinária, ou profética, ou histórica, ou evangélica. A Bíblia tem uma variedade imensa de gêneros de leitura. E depois que você lê, e ora, e medita, e enfim, e repete, e reflete, e medita, você extrai pensamentos, verdades, ensinos para a sua vida, para a sua classe, para as suas mensagens. Esse é o indutivo. Ou seja, primeiro a Bíblia induz em mim. Esse método não é difícil empregar. E o dedutivo? É o contrário. É eu, mesmo como crente, como pastor, já tenho minhas ideias preconcebidas, ideias boas que eu digo, e vou para a Bíblia encontrar apoio para essas ideias. Você poderá querer amaldiçoar esse método, não faça isso. Esse método também é legítimo. Só que o estudante da Bíblia tem que ter muita maturidade, comunhão com Deus para aplicá-lo. Se o estudante não tiver profundidade espiritual, comunhão com Deus, sabe o que vai acontecer? É ele misturar ideias deles com as de Deus e cair numa salada tremenda, e isso resulta em violentar as doutrinas, em dilacerar, mutilar a palavra de Deus, e você sabe que isso tem acontecido através dos tempos e muito mais hoje, nos dias atuais. Qual é uma das causas? Mas isso é coisa do diabo, sim, não há dúvida, mas uma das razões é usar o método dedutivo sem a pessoa ter atribuição para isso. O método dedutivo, digamos um estudante de teologia, que pega manuais de teologia é o estudo acerca de Deus, mas feito pelos homens. Não me entenda mal, meu irmão, nem vá jogar fora seu livro de teologia, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu também gosto da teologia, mas o que é teologia no sentido geral? É o estudo acerca de Deus feito pelo homem. Às vezes sim, às vezes não, com base na Bíblia. Não vá se confundir com teologia bíblica, que é o estudo da Bíblia através da Bíblia. Resultado, se o estudante não tiver lastro, se ele não tiver substrato, o que vai acontecer? É ele plasmar na sua mente ideia daqueles teólogos e ir para a Bíblia já com preconceito, com a ideia formada. Conclusão, ele vai misturar conceitos seus com os da Bíblia, e isso dá uma confusão muito grande. Agora, não vá desacreditar esse método. E o que é preciso para utilizá-lo? É o estudante ter maturidade, comunhão com Deus, enfim, mas não é um método condenável. Estamos aqui apenas advertindo. Temático. Esse método é um dos mais utilizados, inclusive professores de escola dominical. Os irmãos já notaram que as revistas de escola dominical
elas obedecem a um currículo. E você sabe que currículo significa uma série de assuntos, devidamente coordenados, devidamente dosados, de modo que haja equilíbrio. Na casa de Deus não pode ser diferente. As revistas obedecem a um currículo e espera-se que sejam dosados. Então você já viu que o método temático já é conhecido nosso, estudar a Bíblia por temas. E em matéria de temas, graças a Deus que a Bíblia é infinita. Nunca ninguém vai dizer que deixou de pregar, deixou de ensinar, deixou de escrever, porque esgotou os temas da Bíblia, conversa. A Bíblia, em matéria de temas, é inesgotável. Então, graças a Deus por isso. Então, o método temático, o estudante tem que tomar cuidado para não confundir referências bíblicas verbais com referências bíblicas reais. Você sabe o que é referência bíblica verbal? É quando uma palavra da Bíblia coincide com a outra gramaticalmente. Por exemplo, a palavra fé, e depois na frente tem mais fé, e depois fé. Quando você vai fazer um estudo analítico, verifica que muitas vezes não é a mesma expressão da fé, como a palavra amor, A-M-O-R. Em português só tem A-M-O-R, amor. Mas quando você pega o texto original, são várias variantes da palavra amor. As concordâncias não têm obrigação de explicar isso. Então, um estudante da Bíblia precisa tomar cuidado com referências reais, que também são chamadas de mentais ou ideais. O que é uma referência real? Mesmo que a palavra não seja o texto idêntico, sinônimo, literal, mas o sentido é. E as outras não, as outras são apenas verbais. Qual é um livro que ajuda muito nesse método além da Bíblia? Infelizmente, em língua portuguesa, nós temos trabalhos bem pequenininhos. A Casa Publicadora está iniciando os primeiros passos para publicar em português uma concordância temática da Bíblia. Ore. Você que é parte da causa de Deus, ore. Concordância temática, acho que você nunca ouviu falar. Nós não temos em língua portuguesa. Nós temos sim, obrinhas assim, pequenas. Eu não vou citar o nome que você deve ter, mas é coisa assim de 60 páginas, 160 páginas, não concordância que eu digo exaustiva. Ah, mas eu tenho uma. Talvez você tenha concordância verbal, que a SBB publica, outras editoras publicam. Não, eu estou chamando concordância temática da Bíblia. É a Bíblia de A a Z, a base de temas, mas as referências são referências escolhidas por exegeta, de modo que as referências não são apenas verbais, são referências reais, que você pode, de fato, confiar nelas, segundo a direção que Deus lhe der. O método temático é fabuloso. Eu creio que você já está usando e essas informações podem ser úteis. Ore nesse sentido pela Casa Publicadora. Nós estamos envolvidos nesse projeto, concordância temática da Bíblia. A Bíblia de Estudo Pentecostal tem um pouquinho de nada disso, porque você sabe que a Bíblia de Estudo, ela tem que ser publicada num formato que dê para conduzir na mão para o culto. Muita gente tem reclamado, porque é que a Bíblia de Estudo Pentecostal não é maior. Mas, meu irmão, se fosse maior o volume, não dava para levar para o culto. Ficava difícil manipular. Então, ela foi feita pensando nesses padrões. Veja a letra F. Eu devo tomar mais alguns minutos e encerrar. E vai ficar o ponto número 4, mas deixamos nas mãos do Senhor, que é a igreja e os objetivos permanentes da educação. Eu disse ontem para os irmãos que não vá se confundir com objetivos provisórios, objetivos temporários, objetivo trimestral. Qual é o objetivo desse trimestre? Qual é o tema do ano de 2007? Não. Quais são os objetivos permanentes da educação cristã? Eu espero que você estude em casa. E o ponto número 5, que é leitura anual da Bíblia. Eu vou dar uma olhadinha rápida na letra F, que é o método de estudo comparativo. Tem a ver com paralelismos bíblicos. O irmão já pensou como é interessante e edificante? Paralelismos bíblicos quanto a referências, quanto a versículos
quanto a capítulos, quanto a trechos, antropônimos, que significa nome de pessoas, que são idênticos, e topônimos, que são nome de locais, nome de lugares. E eu queria concluir despertando o interesse dos irmãos para algumas referências bíblicas. Pode ver que eu não coloquei referências. Se você estiver com lápis ou papel e quiser anotar algumas, é tudo relâmpago. Mas nós vamos ter um pouco de pausa daqui para a noite. E veja depressa Lucas 4,19. Quando eu digo depressa, eu acho que isso seria errado dizer isso, mas os irmãos são adultos na fé e não vão levar uma impressão do congresso que é tudo relâmpago, é tudo correndo, mas é uma tentativa de aproveitar o tempo ao máximo. Veja Lucas 4,19, um sermão que Jesus pregou em Nazaré. Quando chega no versículo 19, ele diz que ele veio para... Se você está com a Bíblia, deu tempo de encontrar? Aprego a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E diz aqui que ele fechou o livro. Pode ver o versículo 20. Quando você pega a referência máter lá em Isaías, está incompleta. A minha pergunta é por quê? Estudo comparativo. Você captou o que eu disse? Jesus, quando chegou em ano aceitável do Senhor, que eram 2 anos, lembra na lei mosaica? Era o ano sabático e o ano chamado do jubileu. Quando ele chegou em ano aceitável, parou. Leia depois a referência de Isaías, que deu origem a esta daqui. É uma referência mais longa. E por que é que Jesus interrompeu aqui? Não me responda agora, mas o estudo comparativo é fabuloso aqui. E nos leva muitas vezes a dar glória a Deus, devido à sublimidade com que o Espírito Santo organizou este livro. Veja um segundo caso. Veja Mateus 4,7. Os irmãos estão notando que eu não estou explicando nada, estou citando referências de caso de estudo bíblico comparativo. No caso aqui é referências bíblicas. Veja Mateus 4,7. A irmã Iracema me disse que eram 3 minutos, eu acho que ainda estou dentro do tempo. Mateus 4,7. Vocês se recordam que aqui foi quando se deu a tentação de Jesus por Satanás? Lá no monte, perto de Jericó. Quando você for a Israel, você pode lá de Jericó ver o chamado Monte da Quarentena. Versículo 7 diz: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O versículo está incompleto, por quê? Leia depois o versículo lá em Deuteronômio. Jesus aqui citou a Bíblia. Está incompleto, por que ele não citou o versículo todo? Você já parou alguma vez para ver isso? Se você nunca fez isso, então você faz pregação incompleta. E quem sabe se você não pode fazer uma pregação, um artigo mais completo pensando nisso. Jesus, quando chegou aqui no versículo 7, diz, não tentarás o Senhor teu Deus, ponto. No original, ponto, não tem mais, porque ele interrompeu. Só o estudo comparativo vai mostrar para você por quê. Vamos um terceiro caso, depressa também. Se você está anotando, eu acredito que vai dar material para você meditar em casa e se lembrar do congresso que foi realizado em Salvador. Veja, Hebreus 8, versículo 10. Eu não sei, irmão, se você está tendo tempo, eu estou correndo igual um raio, mesmo você tendo Bíblia. Eu creio que não é muito fácil. Mas se você está com a Bíblia, ou alguém perto de alguém que tem a Bíblia, veja Hebreus 8, 10. Método de estudo comparativo. Comparação de livros, de capítulos, de versículos, de topônimos, de antropônimos, é altamente compensador. Só Deus sabe a bênção que tem sido para mim utilizar o método de estudo bíblico comparativo. E quanto mais eu estudo, mais descubro maravilhas. Hebreus 8 e versículo
10. 8 e versículo 10 diz assim: porque este é o concerto, ou seja, a aliança, o concerto, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Vou repetir a leitura aqui. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. Veja o que é que está aqui em primeiro lugar: entendimento ou coração? Bom, quem não respondeu, talvez não está com a Bíblia, e a voz foi tão fraca que eu me arrisco a perguntar. Primeiramente aqui menciona o que? Entendimento ou coração? E coração depois, não é isso? Pule agora para o capítulo 10 de Hebreus. E veja o versículo 16. O mesmo versículo. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no entendimento ou no coração? Então, quem sabe, um crente fraco poderá dizer: está vendo, encontrei um erro na Bíblia. Erro não. Isto aqui é inspiração divina. Medite depois, porque é que lá na frente Deus primeiro